O convidado deste episódio é Tiago Ribeiro, formado em Engenharia Informática e de Computadores, que apresenta um percurso profissional distinto e diversificado. Já passou pela Portugal Telecom, Deloitte, NOS e outras empresas no ramo da tecnologia. Atualmente é diretor da 1021, uma empresa do grupo NOS que se foca em projetos de transformação digital. Neste episódio, exploramos com o Tiago os desafios que as empresas portuguesas enfrentam no âmbito da transformação digital e como este processo pode ser promovido e facilitado. Bem-vindos ao Lights On, o podcast da Junitec. Preparados para mais uma conversa à luz da tecnologia e inovação? Bem-vindo, Tiago. É um prazer ter-te aqui connosco. Antes de mais, e para dar aqui algum contexto aos nossos ouvintes, consegue explicar resumidamente do que é que se trata isto da transformação digital? Ou seja, a que é que nos referimos quando abordamos este tópico? Sim. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou ser franco, vou-vos ser franco. Eu não gosto muito da expressão transformação digital, eu vou já explicar porquê. Porque é uma expressão talvez um bocadinho gasta, diria eu, porque não se entende muito bem o que é, não é? Portanto, falar na generalidade é fácil, entender depois no específico como é que se pode efetivamente fazer transformação digital e por que razão é que se deve fazer é mais complicado. Deixa-me só ir um bocadinho atrás. O mundo acelerou muito nos últimos tempos, ok? Devem existir para aí estudos, eu não vou referenciar nenhum, mas devem existir para aí estudos que mostram a velocidade a que, não só a tecnologia, mas até as formas de estar. Pensem, por exemplo, no Covid, que mudaram as formas de trabalho, mudaram os locais onde vivemos, em alguns casos, em 2 anos, ok? Portanto, o mundo sofreu muitas transformações nos últimos anos. E, portanto, a partir do momento que o mundo sofre muitas transformações, as pessoas têm que se adaptar, mas também os negócios, não é? E, portanto, que os negócios têm que transformar, não há dúvida nenhuma. Pronto, porque é o tema digital? A partir do momento que tudo hoje em dia está online, a partir do momento que nós, como consumidores, queremos tudo agora, imediatamente, ao melhor preço e tudo mais, o canal digital acelerou no nosso dia-a-dia. Não é? Portanto, chamas um transporte pelo digital, pedes comida pelo digital, compras um eletrodoméstico pelo digital, compras roupa pelo digital, portanto, fazes tudo pelo digital. E, portanto, juntando aqui as duas palavras, temos a transformação neste momento é um imperativo, portanto não é um fetiche, é mesmo um imperativo. A transformação com a alavanca do digital é a equação que funciona porque não há outro meio que não seja o digital hoje em dia. Okay? Para terminar a minha tentativa de explicação do que é a transformação digital. A transformação digital é um imperativo, era o que eu estava a tentar explicar, mas que no final do dia, quando a descascas, quando baixas para um segundo nível, aquilo toca em 3 temas, na minha opinião. Portanto, pessoas, processos e tecnologia. Os temas mais ou menos do costume, muitas vezes com palavras diferentes. Tipicamente ficamos muito no último fator, que é a tecnologia. Ficamos excitadíssimos com cloud, data, AI. Pronto, estamos numa casa de engenharia, portanto, uma casa a que eu volto com muito prazer. Portanto, percebo o nosso fetiche com a tecnologia. Mas se as pessoas não se transformarem, e depois se os processos, a nossa forma de interagir, a nossa forma de estar nas organizações não se transformarem também, a tecnologia por si não faz milagres. Portanto, a transformação digital, diria eu, acho que fica muito mais interessante se pensarmos nos impactos que tem ao nível humano, ao nível de processo e ao nível da tecnologia. Portanto, a transformação digital é atuar nestes 3 vetores para pôr os negócios mais ágeis, no canal digital, passíveis de serem transformados mais rápidos e passíveis de terem uma transformação contínua, porque não nos enganemos, as transformações não param por aqui. Não é? O mundo vai continuar muito acelerado, cada vez mais. Não é? Todos os anos há uma novidade, não necessariamente boa, que nos obriga a manter a transformação digital no radar. Okay? Tenho certeza que não expliquei o que é a transformação digital, mas espero ter dado... Espero ter dado um bocadinho mais de colorido. Foi, sem dúvida. Aproveitando que você tocou no assunto das tecnologias, quais seriam as principais tecnologias que as empresas portuguesas devem considerar quando começam a adotar medidas para a estratégia da transformação digital? Sim, olha, há sempre 2 enablers que surgem nesta discussão. Um deles é o tema de cloud, já posso falar um pouquinho melhor o que é que isto quer dizer em concreto, para além da tradução livre, e outro é o tema de dados, data and AI. Okay? E estes 2 temas juntos são paradigmáticos no seu potencial disruptivo. Okay? Cloud não é tanto pela tecnologia cloud, para o fabricante A ou para o fabricante B, é o que a cloud representa em si. É a capacidade das empresas comprarem ativos tecnológicos numa lógica quase de pay-per-use, como hoje em dia nós
como utilizadores individuais, compramos quase tudo, não é? As empresas, com a chegada do novo paradigma cloud, não é? A tecnologia cloud, o paradigma cloud, do as a service, do pay as you go, etc. Isto realmente permite às organizações pensar de forma diferente. Portanto, cloud, ou o conceito de cloud, claramente é um fator disruptivo e um enabler. O tema de data and AI, ou data e na sequência AI, é outro, porque se há coisas que temos a certeza que vão crescer sempre, é a quantidade de informação que temos, e portanto a nossa incapacidade como seres humanos de trabalhar sozinhos por nossa conta só vai piorar, okay? Porque os dados são cada vez mais complexos, e portanto a nossa capacidade de trabalharmos dados hopefully com apoio agora de agentes de inteligência artificial diria eu que é o que pode aqui fazer cracar a equação. Portanto, são estes dois vetores, diria eu, cloud e data, também data e AI. Então, voltando aqui um bocadinho ao que disseste no início, do facto da transformação digital não se perder simplesmente à parte tecnológica, mas sim a várias áreas, incluindo pessoas. Qual é o papel de empresas, como a 1021, neste processo de transformação digital? De que maneira qual é o plano de atuação para abranger todas estas áreas? Qual é que é o papel? Boa, sim, olha, pergunta assim um bocadinho mais difícil. Deixa-me pôr assim, o processo de transformação digital, que quer que isso queira dizer, portanto, ao longo desta nossa conversa vamos, espero eu, adicionando um bocadinho colorido a isto, são processos complexos. Portanto, quem acredita que migrar uma coisa para a cloud, ou de repente pôr um agente a responder aos seus colaboradores e clientes, quem acredita que com isso se transformou, está enganado, não é? Até porque as empresas são mais complexas do que isso. As relações comerciais, mas também entre quem vende e quem compra, também são mais complexas do que isso. Portanto, o papel que as consultoras tecnológicas, deixa-me pôr assim, portanto, onde a 1021 atua, devem ter neste desafio é precisamente fazer jus a estas duas palavras, à tecnologia e à consultoria. Portanto, consultoria tecnológica. Portanto, com o conhecimento profundo que temos dos novos enablers tecnológicos, com a constante atualização que necessitamos de ter do ponto de vista tecnológico. Todos os dias há uma novidade. Não é? Portanto, juntando este conhecimento de tecnologia, temos mesmo que mergulhar nos desafios de negócio dos nossos clientes, porque os desafios da indústria dos transportes não são exatamente iguais aos do setor do retalho, os do retalho não são iguais aos da banca, os da banca não são iguais à saúde, e portanto temos mesmo que entrar no negócio dos clientes, entender onde é que estão os principais desafios, se é na componente customer facing, de serviço a cliente, se é na componente de chão de fábrica, frente de loja, etc. E perceber onde é que a equação, onde é que o enabler tecnológico realmente maximiza o potencial de valor ou de otimização. Porque é muito fácil atirar a tecnologia para cima de tudo, facílimo, gastamos todos dinheiro como se não houvesse amanhã, entender que isso efetivamente transforma a organização de forma estrutural e não curto-prazista, para um handshake e 3 fotografias na imprensa, é uma coisa um bocadinho mais complexa. Portanto, o papel que temos de ter é realmente mergulhar nos desafios do cliente. Desse ponto de vista, temos que estar sentados do lado do cliente na mesa onde isto está a ser pensado, e só depois trazer a tecnologia para a discussão e fazer, se quisermos, uma espécie... Há uma expressão que eu gosto muito, que é fazer curadoria tecnológica, não é? Como se faz nos museus com peças de arte. Portanto, há muita tecnologia e fazer curadoria, portanto, entender qual é a melhor tecnologia para resolver um certo e determinado desafio, é uma ciência. Okay? Portanto, é um bocadinho este papel. Entender melhor o negócio do cliente e, a partir daí, começando por aí, fazer a tal curadoria tecnológica e entender quais são as melhores peças tecnológicas para maximizar o potencial de valor transformador no caso dos clientes. Já que tocaste nesse ponto, vamos só antecipar aqui um bocadinho. Portanto, é natural que tem de haver esse equilíbrio numa empresa entre a visão tecnológica, a inovação, já que temos todo um leque de novas tecnologias disponíveis, e ao mesmo tempo ter em consideração o impacto que essas podem ter no negócio, seja positivo ou negativo. E aqui consigo pensar em duas situações. Para uma dada mudança, uma certa implementação. Pode ser algo que, por ser talvez demasiado complexo para uma dada empresa, se calhar não é viável, e por outro lado pode ser uma mudança que seria interessante do ponto de vista tecnológico, mas não vai ter nenhum impacto propriamente significativo e não vai beneficiar a empresa de alguma maneira.
Até que ponto é que uma certa mudança, uma certa implementação pode ser demasiado complexa ou demasiado insignificante para uma empresa? Sim, repara, pode ser ambas, não é? Portanto, deixa-me dar um exemplo que não tem nada a ver com... Bem, também é a transformação digital à sua maneira, mas não tem nada a ver com isto, só para tentar suportar o que vou dizer a seguir. Pense assim, quando uma cidade está a tentar mudar também os seus padrões de mobilidade urbana, é relativamente fácil, porque há benchmark, apontar a conclusões como deveríamos criar mais ciclovias e promover a utilização das bicicletas. Deveríamos tentar que as viaturas não entrassem nos centros urbanos e não sei, portanto, sabemos mais ou menos o que é que pode, neste caso, mudar o nível de vida das pessoas. Só que depois há dois desafios em cima disto. Até sabemos mais ou menos onde queremos chegar, até porque há benchmarks no mesmo país, noutros países, etc. Só que depois há vários desafios. Portanto, há o desafio financeiro, as coisas custam dinheiro, não é? Portanto, é mais fácil países ricos, ou na nossa discussão aqui, empresas ricas, se darem ao luxo de fazer tentativas falhadas. Okay? Normal. Tudo custa dinheiro, é o que é. Portanto, o fator dinheiro não é irrelevante. O fator conhecimento tecnológico não é irrelevante, portanto, perceber qual é que é a melhor tecnologia também que se adequa. Mas depois há um outro fator, que é o fator tempo, que também não é irrelevante. Vou dar continuando no mesmo exemplo. Pensemos no Gira, nas bicicletas na cidade de Lisboa, ok? Pensemos como é que, a partir de, já não sei há quantos anos é que se lembram de ver bicicletas de Gira na cidade de Lisboa. Já é há alguns anos, não é? Mas lá por haver 3 polos, 4 polos, onde se podia estacionar bicicletas numa cidade grande como Lisboa, isso não muda os padrões de mobilidade urbana, porque eram poucas bicicletas para a população. Isso não muda padrões de mobilidade, não muda nada. Não? Portanto, temos de deixar passar algum tempo para não só haver mais infraestruturas, neste caso ciclovias, investimento para haverem mais equipamentos, neste caso bicicletas, mas depois uma outra coisa, e essa é mais difícil de controlar, que é o ser humano, que é garantir que o próprio ser humano se sente confortável para começar a mudar os seus padrões de mobilidade e, em vez de pegar no carro para andar 10 minutos, pôr-se na bicicleta, porque afinal percebe que tem uma porta de casa e tem outra à porta do emprego, percebe que é seguro, percebe que é confortável. Pode-se fazer coisas aqui, como mais comunicação, ações de clarificação, pode-se incentivar do ponto de vista de pricing, por exemplo, agora, pelo que eu entendi, as bicicletas estão acessíveis a partir do momento que quem tem passe também na cidade de Lisboa pode usar a Gira. Agora transpondo este exemplo para a vida das empresas. Sim, é muito complexo, mas tem que ter uma visão clara sobre o que é que queremos fazer e aí alguma paciência, porque não se faz transformação digital de um dia para o outro. Portanto, estamos a falar de projetos plurianuais, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isto é mais difícil do que parece, porque nem sempre as estruturas organizativas das empresas se mantêm com o nível de estabilidade adequado. Parece os governos, mal comparado, não é? Nem sempre se mantém com o nível de estabilidade adequado durante este período todo. Depois, temos que usar uma abordagem estruturada e faseada, mais de proof of concept, não é? Mais de piloto. Portanto, avançar com pilotos é sempre sensato, porque é uma boa forma de equilibrar investimento à cabeça com o teste na realidade e, correndo bem, são estes bons casos de sucesso que financiam as fases seguintes. Portanto, sim, é possível as coisas falharem, muitas vezes quando não se tem paciência, ou quando nem se tem o investimento para levantar a ideia do chão, e trabalhar o fator humano, que muitas vezes é totalmente ignorado. Eu diria que é talvez dos fatores mais relevantes. Não é tecnologia, portanto, não nos enganemos, transformação digital não é tecnologia, é a cabeça humana. Já vamos tocar nesse ponto mais à frente. Portanto, sim, é possível falhar, mas deixa-me focar no copo meio cheio. Mas temos muitos bons casos que funcionam, e eu diria que são esses casos que têm que ser usados como referencial, onde dinheiro, fator humano, um bom planeamento e persistência, diria eu, tiveram que ser usadas assim em igual dose para a coisa funcionar. Queria que falasse um pouquinho também sobre quais seriam os principais desafios da integração digital de uma empresa, que essas empresas que estão a adotar a estratégia de transformação digital, quais são os principais desafios que elas enfrentam, porque é claro que uma grande empresa, quando toma essa decisão, ela tem que adaptar toda a sua estrutura tradicional. Então, o que elas enfrentam
Sim. Ok, também é uma pergunta particularmente difícil. Portanto, deixa-me tentar compartimentar temporalmente a coisa. Vamos lá. Especialmente numa grande organização. Deixa-me começar por uma pequena organização. Numa pequena organização talvez seja mais fácil fazer-se... Imaginem a pandemia, novamente, pegar no caso da pandemia. Se observarmos o que aconteceu durante a pandemia, foi quase que imediato boa parte dos restaurantes adotarem QR Codes. Okay? E não é assim uma coisa tecnologicamente muito sofisticada, mas por simplesmente funcionou. Funcionou. Os restaurantes conseguiram ter clientes e é uma coisa super simples, não é? Certo? Não tem cloud, não tem AI, não é? Portanto, é simples. Mas o fator humano aí entrou, sobrepôs-se à disrupção tecnológica e as pessoas adotaram muito rápido. Pensemos também em encomenda de comida, não é? Portanto, já havia empresas que entregavam comida, mas na pandemia, como quase que foi mandatório, também disparou. Okay? Portanto, é possível fazer pequenas transformações. É possível. E é possível que essas pequenas transformações depois meio que criarem quase goodwill que permite depois... É possível surfar estas pequenas transformações, o goodwill destas pequenas transformações para ir a grandes. Numa grande empresa, eu acredito que isto é mais difícil. Okay? É óbvio que se pode achar que as grandes empresas têm mais condições humanas, financeiras, etc., mais conhecimento. Só que também têm operações mais complexas, que acho que é um pouco onde estavas a tocar. E, portanto, não é fácil perceber por onde é que tu começas. Sei lá, mudas o teu canal telefónico para um assistente com inteligência artificial online e tocas apenas e só na componente Customer Facing de serviço a cliente. Mudas, sei lá, pões IoT no teu chão de fábrica para mudares toda a operação, para ser mais rápido e de repente não precisares ter seres humanos a controlar os tapetes e não sei o quê. Portanto, podes começar, portanto, a frente que é complexo. Tipicamente, eu argumentaria que é uma boa prática e as grandes organizações tipicamente fazem é criar uma espécie de uma A-team, uma espécie de equipa que deve ser multifacetada e deve ser transversal à organização, portanto deve ter cabeças de vários sítios na organização, pessoas do negócio, pessoas das operações, pessoas da tecnologia, pessoas financeiras, pessoas de legal, pessoas de serviço a cliente, etc. E é essa A-team que numa primeira análise deveria identificar, ir para o laboratório, se quiseres, e pensar efetivamente quais é que são e ranquear, priorizar as principais oportunidades de mudança, trazendo fatores para cima da mesa que, mais uma vez, não são rocket science, é só preciso algum tipo de rigor e estrutura. Áreas que têm custos mais altos nas organizações são bons candidatos a terem se quisermos, a serem transformados num projeto destes. Áreas onde existe sofrimento, onde a qualidade do serviço a cliente não é espetacular, onde os defeitos numa linha de fabrico não são espetaculares e por aí vai, são também bons candidatos a serem transformados. E, portanto, tirando uma fotografia da realidade e trazendo estas lentes todas, qualidade de serviço a cliente, custos, etc, é relativamente simples perceber quais é que são os principais candidatos a um projeto de transformação. Numa segunda fase, deve-se perceber, então, como é que se faria uma transformação, naquela análise típica a consultor, que é fotografia, um as-is, se pensar cenário futuro, uma espécie de to-be, aspiracional, faz um benchmark, vê-se o que é que se fez pelo mundo, vê-se que tipo de tecnologias é que foram trazidas para cima da mesa, etc. E depois a terceira fase, que é definir um roadmap para levar do as-is para o to-be, não tudo. Portanto, avançar com as coisas onde o potencial de otimização financeira, onde o potencial de retorno financeiro, onde o potencial de melhoria de serviço a cliente, onde o potencial de satisfação dos colaboradores, onde um potencial qualquer, onde uma variável qualquer possa ter um impacto maior. Esta equipa, tipicamente, é esta equipa que faz essa análise inicial, tipicamente propõe uma comissão executiva num grande grupo qual é a primeira wave de transformação, volto a insistir, isto são projetos plurianuais, okay? Qual a primeira wave de transformação e depois da primeira wave de transformação estar aviada, avança-se para a segunda. Vamos falhar, portanto há projetos que não vão atingir os objetivos que se propuseram atingir, shit happens, mas o importante é esta equipa manter-se focada e enquanto os sucessos de transformação digital forem superiores aos insucessos, esta equipa deve se manter viva e ativa. Portanto, é uma questão de, diria eu, estruturação, trazer conhecimento para cima da mesa,
conhecimento multifacetado, negócio, tecnologia, operações, legal, financeira, etc, etc, etc. E a seguir, mais uma vez, jogar estes fatores que já falámos há bocadinho: dinheiro, calendário, competências e persistência ao longo de vários anos. Portanto, requer que sejam analisados em conjunto os vários patamares organizacionais da empresa e decidir que implementações, em que patamar é que se começa a fazer e a partir daí ser um caminho progressivo até chegar à empresa inteira, certo? Sim, não tenho dúvida. Imagina, tu tens uma casa nova, queres mobilar a casa, tu vais definir prioridades, ou pronto, ao contrário, tens uma casa, compraste uma casa usada, já mobilada. Tem, alguns no tempo, há ali mobílias que tu vais querer mudar. Começar por lá. Provavelmente, ou não vais ter dinheiro, ou não vais ter tempo, ou não há um racional assim super espetacular para mudar, é quase mais um fetiche teu, porque querias um sofá amarelo em vez do sofá turquesa, ok? E portanto, na tua cabeça, tu vais priorizar isto. Pá, as organizações não é muito diferente, não é? Portanto, há muita coisa para fazer. A boa notícia é que há sempre coisas para fazer. É uma boa notícia, ok? Sempre, ok? É uma boa notícia para quem gosta de fazer coisas. Para quem não gosta, é uma menos boa notícia. Portanto, a boa notícia é que há sempre coisas para fazer nas organizações, e já dissemos há pouco que o mundo vai estar em constante mudança, já estava em constante mudança, e a constante mudança hoje em dia faz parte da equação. Okay? Quem não estava habituado à mudança constante está a sofrer um pouco mais. É claramente uma característica que eu hoje recomendo vivamente a colegas, a pessoas, a indivíduos que estão a acabar o curso e estão a chegar ao mundo do trabalho. Preparem-se para a mudança constante e, portanto, saber gingar e aprender de forma constante. E eu gosto muito de uma outra expressão, e quando cair, pelo menos cair para a frente, e cair para a frente numa lógica de avançar para o próximo desafio e não travar, não bloquear, é mandatório. As empresas é a mesma coisa. Nessas grandes empresas que a gente falou agora há pouco, qual você acredita ser a importância da liderança executiva no impulsionamento desse processo e da transformação digital dentro de uma empresa? Seja grande, seja pequena? Sim. Repara, agora aqui tem essa mesma opinião muito pessoal. Portanto, não tenho nenhum tipo de benchmark a não ser o meu pessoal e a minha crença e as minhas crenças, ok? Deixa-me pôr assim, eu acho que é mais relevante a importância da liderança executiva, como chamaste, nas pequenas empresas, nas PMEs, do que nas grandes, e já vou explicar porquê. Nas pequenas, por uma questão prática, não é? Uma pequena empresa, pensemos, eu não sei o que é que consideras uma pequena empresa, mas café, uma rede de cafés, pronto, para ser assim já, não é só uma empresa pequenita, é uma empresa que já tem uma rede de cafés, não é? Que tipicamente tem um dono, que é quem define estratégia, é quem controla a componente financeira, é quem trata dos pagamentos a fornecedores, é um dono, ok? E portanto aí tem que ser a liderança executiva, que não é bem o que eu chamaria um dono de uma rede de restaurantes, a fazer isso apenas e só porque não há mais ninguém. Ponto. Ok? E por isso é que tanta gente diz no mercado que não é fácil ser um pequeno empreendedor. Não é? Um pequeno empreendedor está por si. Não tem, como nas grandes empresas, um gabinete que trata do legal, um departamento que trata da parte financeira, contabilidade, não sei o quê. Portanto, nas pequenas empresas tem que ser o dono. Ok? E, portanto, quando falamos de cafés, pequenas indústrias, etc., tem que ser o dono. E aí é um mega desafio, porque tipicamente nas indústrias mais tradicionais o nível de literacia digital destes donos é muito, muito, muito baixo. Muito, muito baixo. Okay? E portanto, é muito baixo, para não dizer nulo em alguns casos. Okay? A boa notícia é que o ser humano adapta-se muito, e já falamos há pouco que na pandemia toda a gente mudou, mesmo as entidades mais caretas que podiam existir no mercado, uma forma ou de outra mudaram. Não é? Pronto, nas grandes empresas, eu diria que é menos, ou deveria ser menos, vou usar novamente a palavra fetiche da liderança executiva. Okay? Porque nas grandes empresas, o risco que há, se houver uma liderança assim mais ditatorial, que manda transformar, é que é o risco da adoção depois não existir. Portanto, como dissemos há bocadinho, mandar é fácil, pensar é fácil, não é? Garantir que depois os seres humanos concordam com a mudança, a adotam, ajustam a sua forma de estar e a execução aos constrangimentos que vão existir, é uma coisa que não está na liderança, está no dia-a-dia, está depois nestas equipas, estamos a falar um bocadinho que estão a pensar na transformação, está nas equipas de execução, está em todo o lado. Okay? E, portanto, e aí sim existem vários
até alguns papers de pequenas inovações em indústrias. Existe, se ler alguns papers sobre, por exemplo, aqueles temas da melhoria contínua associados ao Kaizen e tudo mais. Há casos, tipicamente, os melhores vêm do Japão, porque a cultura também é muito diferente. Há papéis que identificam que existem pequenas melhorias, pequenas inovações em chão de fábrica, depois têm um impacto brutal na operação, e que essas pequenas melhorias só teriam sido detectadas mesmo no chão de fábrica. Um líder que está 4 pisos acima ou está geograficamente distante nunca teria percebido que aquela pequena melhoria poderia ter aquele impacto. Portanto, voltando ao meu ponto, só para fechar, eu acho que nas grandes organizações até é um pouco contraproducente se acharmos ou se quisermos que o mandato da transformação digital venha de cima, a execução da transformação digital venha de cima. Tem que vir das bases. Obviamente, o que tem que vir de cima é uma outra coisa. É a visão, é o trigger. Portanto, é criar as condições que permitam acolher a inovação e a transformação. Isso significa abraçar o erro, significa haver tolerância às asneiras que vão acontecer, porque é um contexto muito exploratório. Vem de cima também garantir orçamentos e condições financeiras para que as coisas aconteçam. Vem de cima algum guidance, que entra naquele mapa das prioridades, mas tem que vir de quem está no terreno, a execução e a verdadeira transformação. Ok, então, continuando aqui na linha do fator ser humano, que é tão importante neste processo de transformação. Estou a tentar passar esse ponto. Adorando tecnologia, só para ficar claro. O fator humano, lá está, tem um impacto bastante grande, e todas as empresas, pequenas ou grandes, têm uma cultura organizacional associada. Portanto, todas as empresas têm uma cultura que à partida deverá ser transversal aos seus colaboradores. De que forma, podendo tocar assim em casos específicos, se for possível, é que esta cultura pode ter um impacto positivo ou negativo na transformação digital? Ou seja, casos em que pode constituir um obstáculo e casos em que pode facilitar de facto o processo. Ora, conceptualmente, e até para manter fiel ao que tenho dito, do ponto de vista cultural, fatores como autonomia, responsabilização e tudo mais surgem aqui naturalmente, não é? Portanto, até ligando à pergunta, Carolina, que me fizeste antes desta, não é? Que é, se queremos muito apadrinhar transformação, mas depois queremos que seja as próprias pessoas a liderarem essa transformação, temos efetivamente que lhes dar autonomia, lhes dar condições, lhes dar autonomia, passar um sentido de responsabilidade. O sentido de responsabilidade significa a tal tolerância também à falha que estava a falar há pouco, porque as coisas vão correr mal, não mal, mas vão correr bem, elas vão correr mal. E portanto é importante criar-se essa cultura. Essa cultura, infelizmente ou felizmente, não se cria por mandato ou por aparecer numa intranet a dizer a partir de agora são todos autónomos, não? A partir de agora a tolerância à falha aumentou e transformar que... Portanto, é muito por deixar acontecer e por garantir que no terreno os sinais ficam claros para toda a gente. Vou tentar dar alguns exemplos. Por exemplo, pegando aqui até no exemplo da Nós. A Nós lançou um projeto de transformação estrutural já há uns anos atrás e usou o tal modelo que falámos há pouco, criou-se uma equipa central, uma equipa central que tinha um mandato, obviamente apadrinhado, como falamos há pouco, pelas lideranças, mas essa equipa era uma equipa muito heterogénea, no bom sentido, portanto, atravessava organizacionalmente as várias direções e até os vários níveis de experiência, portanto, tinha diretores e trainees, tudo, precisamente para termos as várias visões. E a essa equipa foi dada muita autonomia para priorizar os principais alvos da transformação, os alvos primários da transformação, etc. Numa segunda fase, na fase da execução, e daqui é o tema do Tiago, numa fase da execução há formas de deixar muito claro para a organização que esta autonomia e este sentido de responsabilidade é passado, que foi até escolher bem quem lidera estas equipas depois mesmo no terreno. Portanto, uma coisa que se tentou fazer, e com sucesso diria eu, foi não escolher as pessoas óbvias para liderar esta transformação. Portanto, por exemplo, não escolher os diretores das áreas para os liderar.
seriam ser a pessoa óbvia, porque a pessoa de job description diz que se mandam naquilo, ok? Mas o que até se tentou fazer foi pôr middle management, foi às vezes até pôr alguém muito operacional, mas que tinha, do nosso ponto de vista, o DNA certo para fazer uma coisa destas. Tinha ou um drive natural, ou vontade até de crescer e de arriscar. E, portanto, a forma até como se escolhem os líderes destas equipas não só é interessantíssimo para estas pessoas, não é? Porque cria-se um caminho até de crescimento eventualmente mais rápido na organização, mas passa uma mensagem aos outros, todos, às centenas, aos milhares de pessoas da organização, de que não é possível não é necessário ser muito sénior, não é necessário ter o role não sei do quê, é necessário ter vontade, e a partir do momento que a organização vê estas pessoas, que não eram as óbvias, a seguir em frente com o projeto, primeiro a falharem, depois a terem sucesso, depois a falharem novamente, depois a terem sucesso, e ainda assim levar o projeto em frente, e ninguém foi despedido, e ninguém foi pendurado, e não sei o quê. Pode ser um bocadinho melodramático, mas às vezes acontece nas organizações. É isto que passa a mensagem de que isto afinal é para levar a sério, afinal esta tolerância existe e tudo mais. Existem várias outras organizações que fazem isto bem, só não vou pôr outros nomes sempre por delicadeza. As empresas nas áreas de energia são aquelas empresas que naturalmente são vistas assim um bocadinho como mais inovadoras. Portanto, empresas de serviços, telcos seguramente, empresas de serviços, onde é que isto às vezes ainda sofre um pouquinho, mas tem mais a ver com o DNA quase que setorial. Indústria, algumas indústrias estão ainda um pouco atrasadas, até porque é um negócio mais de terreno, mais palpável. Há muita tecnologia, não nos enganemos, não é? Há muita tecnologia, mas é tecnologia que... O investimento é maior, se calhar. O investimento é brutal, porque como mudas integralmente a tecnologia de toda uma fábrica, ou é difícil fazer melhorias pontuais. Okay? Setor público, ainda não carregámos a equação, é complicadíssimo, portanto há a boa notícia é que o setor público tem vindo a evoluir bastante, de formas assim muito pontuais, devido a coisas como a chave móvel digital, a capacidade de já se conseguir fazer uma série de coisas online e não sei o quê. Nós podíamos perguntar porque de repente não é possível fazer tudo, ok? Porque, pronto, e tipicamente isto não bate na tecnologia, bate em leis, em constrangimentos, em cruzamentos de dados que ninguém quer fazer e não se pode fazer. E portanto, mas mais uma vez, eu gosto de ser positivo neste tipo de coisas. A boa notícia é que existem várias empresas que apadrinharam este tipo de transformação, têm programas de transformação. A nós é claramente um exemplo. Empresas do setor energético também. E todas as tecnológicas, as fintechs, as healthtechs, todas essas tecnológicas, essas já têm esse tipo de DNA, um DNA nitidamente mais... aceitam mais a componente exploratória da coisa do que estas empresas um bocadinho mais, se quisermos, mais com uma organização um bocadinho mais tradicional. A boa e má notícia é que vão ter todas que se transformar rápido, porque o mundo é global, os desafios vão continuar a existir. Portanto, esta é daquelas coisas, primeiro vai começar devagarinho, depois vai acelerar e vai acontecer. Portanto, é a boa notícia, com estes indivíduos ou com outros. E a gente já falou sobre várias tecnologias, a inteligência artificial, a cloud e a análise de dados também. E são muitas tecnologias abordadas nesse processo de transformação digital que há 5 ou 10 anos atrás não eram muito faladas. Até poderiam existir, mas não eram muito faladas. E eu queria saber de que forma uma empresa pode manter os seus colaboradores, seus trabalhadores, sempre a par dessas novas tecnologias emergentes. Ok. Sim. Olha, então lá, deixa-me começar pela parte, acho, mais fácil e depois indo para os desafios. Portanto, a parte mais fácil está muito claro que assegurar a literacia digital dos indivíduos, nas empresas, mas na sociedade em geral, é um imperativo. Não é? Portanto, é um imperativo até porque se essa literacia digital não tiver um nível mínimo, começam a haver fatores de exclusão e que podem ter impactos sociais. Não é? Um exemplo assim completamente idiota e pequenino. Desde há uns anos atrás, que se calhar antes do vosso tempo, o IRS era declarar posto em papel. Haviam papéis que tinham que ser preenchidos e entregues em
balcões, ok? E depois com calma foi possível fazer em digital e provavelmente, eu não sei se neste momento ainda é possível fazer em papel para algum tipo, para as pessoas mais idosas ou tudo mais, mas aquilo seguiu um caminho de transformação, porque ao longo dos anos eu também acho que não, neste momento, sinceramente não faço ideia, mas há de chegar um momento, se não chegou já, há de chegar um momento onde é online e acabou, ok? E portanto, se a literacia digital não estiver no nível adequado, podes correr o risco de, por algumas coisas que tu, como indivíduo, como cidadão, precisas fazer no mundo, não consegues fazer, ponto. Tens que falar com um primo, com um tio, com a neta. Isto acontece ao dia de hoje. E é uma chatice, é grave. Okay? Nas organizações é um bocadinho a mesma coisa, uma escala mais pequena, que é uma organização, mas é um bocadinho a mesma coisa. Não é? Portanto, se tu não elevas o nível médio da literacia digital dos teus colaboradores para um nível alto, corres mesmo o risco de estares a excluir uns tantos com os problemas que isto depois existem, tanto do ponto de vista humano como organizacional. Portanto, pessoas que passam a ser um colaborador subótimo nas organizações, mas como indivíduo ninguém se sente bem em perder perder o comboio, não é? Pronto, agora, mas agora, as boas notícias hoje em dia toda a gente tem consciência de que isto é um imperativo. E, portanto, pensemos O governo tem programas que permitem acelerar a literacia digital. Ensinam desde como usar umas contas de e-mail, temas de segurança, pode-se argumentar que básicos, mas sejamos francos, alguns mesmo sendo básicos, não estão no top of mind de muita gente. E a prova é que ataques como phishing e coisas do género são brutais, continuam a aumentar. Não é? Com coisas muito básicas. Ataques por SMS, coisas mesmo muito básicas, não é preciso dizer coisas tecnológicas muito complexas. E, portanto, o governo tem hoje em dia programas que meio que democratizam, se quisermos, o acesso a alguma formação que permite aumentar a literacia digital. Fabricantes tecnológicos também. Okay? Google, Microsoft, Amazon Web Services e podia falar de quase todos os outros, têm hoje em dia vários cursos online disponíveis, várias universidades têm cursos disponíveis online que permitem a qualquer um que tenha vontade de aceder e aprender qualquer coisa. Okay? Não precisa aprender muito, pode aprender pouco, pode aprender à velocidade que quiser e com a profundidade que quiser. E as organizações, idem, portanto, posso estar a falar também um bocadinho pela nós. A nós é uma empresa de DNA tecnológico. Eu diria que não tarda, todas as empresas têm que ter um DNA tecnológico, não é? Mas a nós, by design, já há muitos anos, uma telco tem um DNA muito tecnológico. E agora a empresa pela qual sou responsável, ainda mais tecnológica porque é a única área de atuação, é a única área de atuação em que se foca, tanto 21. E portanto, o que tentamos fazer, do ponto de vista de nós, é ter se quisermos, uma espécie de fórum interno, um cardápio enorme de cursos de formação, desde as coisas mais simples, gente, como proteger do phishing, a coisas mais complexas de o que é isto de Generative AI e como é que pode afetar, como é que pode melhorar a nossa vida como indivíduo e a nossa vida como empresa, a coisas mais estruturais e complexas, garantindo, por exemplo, que uma parte relevante da população de uma organização tem formação e certificação numa área qualquer. Por exemplo, no caso da Ten21, como eu presto serviços para clientes, que são grandes empresas, as medalhas ao peito são para mim relevantes, como para qualquer player que atua nesta área. E, portanto, desse ponto de vista, eu tenho programas de formação e certificação intensiva para os meus colegas, para as pessoas que trabalham na empresa, para garantir que, mais do que falar de como é que se vai utilizar de GenAI do fabricante A na banca, eu tenho 3 ou 4 pessoas que são data scientists, mas certificados na tecnologia Y, ou cloud engineers, mas certificados na tecnologia Z. Portanto, tem que haver um pouco este equilíbrio entre o pequeno conhecimento e o grande conhecimento. Deixem-me pôr a coisa assim, e desculpa a frase não sair assim muito estruturada. O pequeno conhecimento é aquelas pequenas pepitas de informação, porque todas as semanas sai algo novo e não precisa explicar de GenAI a toda a gente. Eu caracterizo como pequeno conhecimento. Okay? É um jargão novo, o jargão tem que ser explicado. Okay? Não é preciso, de repente, explicar se a tecnologia está lá por baixo e haver linhas de código à mistura na discussão. Não é? Mas isso tem que ser explicado. Tem que ser explicado porque imediatamente permite a uma parte da população não ser excluída das discussões. Okay? Só parece aquelas situações em que estão 3 amigos a falar de futebol, mas há um que não vê futebol, sou eu, que não vejo futebol. Portanto, estou sempre excluído, não é? Porque nunca sei muito bem o que aconteceu ontem, o remate.
Pronto, portanto, estou meio que sempre excluído. Portanto, agora, eu posso fazer coisas, posso ver os resumos dos jogos no dia anterior e pelo menos sentir-me um pouco mais incluído. A tecnologia é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, o pequeno conhecimento é relevante, o grande conhecimento é um bocadinho mais difícil, porque obriga a planos de capacitação mais bem planeados, mais estruturados, com maior investimento, porque a certificação obriga investimento, obriga uma coisa. Aí coloca um pouco de pressão nas áreas de pessoas, nas áreas de talento, nas áreas de recursos humanos, independentemente da forma como as organizações as chamam, porque tem que ser também uma área que se modernize, no entretanto, para perceber que o conhecimento que é necessário hoje em dia ter na organização e nas pessoas da organização não é o mesmo que tinha, eu ia dizer há 10 anos, mas eu vou dizer há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Okay. Portanto, é um bocadinho, mais uma vez, um jogo de equilíbrios e, mais uma vez, de transformação de pessoas, em que a organização, neste caso a gestão de talentos, se quiser, gestão de talentos, gestão de pessoas, também já tem que estar previamente transformada para criar os melhores programas de capacitação adequados. Nas empresas mais pequenas é um problema, não existe este tipo de estruturas, não é? Nos PMEs, mas aí o governo tem um papel, existem várias entidades associadas ao governo ou que estão ali alguns entre Estado e mundo empresarial, que também têm um conjunto de programas para acelerar se quisermos, a literacia digital dos indivíduos e das pequenas empresas. E algumas organizações o fazem também. Uma nós, quando vende serviços tecnológicos a PMEs, muitas vezes dá, eu vou-lhe chamar quase formação pro bono, porque se não adere, corre-se o risco de quem comprou o serviço poder nem sequer o conseguir utilizar convenientemente. Não é? E às vezes estamos a falar de coisas simples como contas de e-mail. Okay? Não é preciso ir a uma coisa mais uma vez muito complexa. Pronto, é um bocadinho isso. E ainda tocando aqui na parte da predisposição dos colaboradores às transformações que vão acontecendo, achas que estas mudanças são menos aceitas nas faixas etárias mais avançadas? Se isso é um fator, se é um fator que é perceptível numa empresa? Ontem estava a discutir isso com um colega, que era o fator idade nas organizações. E veio de uma conversa gira, porque qualquer empresa que lança produtos, qualquer uma, não para falar especificamente a nós, define o target adequado para esses produtos e tipicamente um dos vetores do target acaba por ser tipo a faixa etária. Não é? Eu estava a discutir, não era a faixa etária em si, mas o sentido que fazia continuarmos continuar-se a pensar na faixa etária como uma variável relevante do ponto de vista de marketing. E pronto, não chegámos a conclusão nenhuma na conversa, acho que é uma daquelas boas conversas, mas eu acredito naquela... Estão a ver aquelas aplicações de meteorologia que têm, dizem, estão 30 graus, mas feels like 28, não é? E eu vejo a idade um bocadinho como isto, não é? Portanto, há pessoas que têm 30 anos, mas estão no modo feels like 58, porque por alguma razão estão cansadas, tiveram uma vida dura, já se transformaram muitas vezes, estão com problemas pessoais, é um bocadinho irrelevante porquê, mas acontece, não é? Mas há muito o contrário. E o mundo da tecnologia, ao contrário do que eu sinto que parece ser um discurso comum, eu por acaso até acho que a tecnologia é um enabler para a inclusão e não para a exclusão. Porque não é difícil, não é impossível, e nem sequer é difícil, para uma pessoa mais velha, de faixas etárias mais elevadas, abraçar tecnologia. Até porque a tecnologia ela própria vai se simplificando. Pensem assim, quer dizer, uma query no Google, okay? Uma pesquisa no Google, okay? Qualquer indivíduo sabe fazer uma pesquisa no Google, certo? Não tem a ver com a faixa etária. Okay? A partir do momento que democratizamos de GenAI, inteligência artificial, para um prompt, que é quase uma pesquisa do Google, dizer, desenha-me um boneco, um cão com uma árvore, ou não sei o que, e puf, aquilo aparece. Ou procura-me informação sobre o último relatório de contas da empresa, não sei o quê. E a partir do momento que a tecnologia está democratizada ao ponto de bastar escrever quase uma pergunta, porquê que a idade há de ser um fator de exclusão ou não? A idade poderia ser um fator de exclusão se de repente o que fosse necessário, bem, obrigasse a um esforço físico assim astronómico, um fator tecnológico não, porque a malta está tipicamente sentada, ou se fosse muito deep, ou se fosse, precisasse de tecnologia hardcore, não é? Muito código e tudo mais. Aí é que eu percebo que, às vezes, à medida que as pessoas também vão ficando mais velhas, estão com menos vontade de aprender a 58ª linguagem de programação. Okay?
Mas não é para aí que a tecnologia vai, argumentaria eu. A própria tecnologia vai sendo democratizada. Está a criar problemas nas outras faixas etárias, que é bons programadores que tiveram vários anos a investirem fortemente o seu skill set em código hardcore em que eram únicos e de repente aparecem a inteligência artificial que faz o código pelos programadores e a democratiza. Isso é que é um problema. Porque tu achavas que tinhas um ativo espetacular, porque tinhas feito uma jogada all-in, e por cima novo na tua vida, acabaste de jogar uma cartada numa linguagem de programação A e de repente qualquer tonto consegue programar porque a inteligência artificial democratizou aquilo. Pronto. Vai ao meu ponto do Mas você vai democratizar ao ponto de essas pessoas deixarem de ser fundamentais Estamos a falar das faixas etárias ou dos programadores? Dos programadores. Não, acho que não, ok? Portanto, eu acredito muito no ser humano, ok? Eu volto a insistir. Eu gosto muito de tecnologia, sou um tecnólogo, programei uma parte da minha vida, ok? Gosto de dizer que sou engenheiro não praticante, neste momento já não pratico a engenharia como praticava, porque tive outras opções de carreira. Mas tenho uma crença absoluta que tecnologia sem bons cérebros ou bons cérebros sem tecnologia não funciona. Okay? E, portanto, a resposta é não acredito. Não acredito em casos extremados. Nunca acreditei. Não acredito em tecnologias que vão matar imediatamente setores de atividade. Não acredito em tecnologias que vão tornar imediatamente pessoas obsoletas. E não sei. O fator tempo não é irrelevante. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Porque as organizações não têm dinheiro para se transformarem de um dia para o outro, porque as transformações não acontecem assim. Quer dizer, isto não acontece assim. Sei lá, há quantos anos é que se fala de tecnologias cloud e quantas grandes organizações é que continuam com data centers? Todas. Pronto. I rest my case. Okay? Portanto, não é por a tecnologia de repente surgir. É uma boa tecnologia. Não estou a dizer blockchain, AI. Portanto, são tecnologias que são claramente enablers. Que um tipo acorda segunda-feira de manhã e de repente o mundo mudou, não é assim. Okay? Portanto, isto vai dar tempo às pessoas para também se transformarem. Portanto, e para escolherem a forma inteligente de se transformarem. Não é? Portanto, por isso é que eu há pouco estava meio que a brincar com a expressão do saber gingar. O saber gingar no sentido de te transformares como indivíduo e como profissional. Transformares o teu skill set, transformares o teu posicionamento e teres a capacidade de aprender e a capacidade de não seres obstruso nas tuas crenças é um fator tão relevante como outros. Hoje em dia, por exemplo, na programação, hoje em dia temos nas várias ferramentas de programação já algum tipo de inteligência artificial embutida que de alguma forma te permite encontrar erros mais facilmente, porque a própria inteligência te diz, olha que isso não vai funcionar, permite fazer quase testes por ti, tu dando assim algum guidance sobre o tipo de testes que queres fazer, os planos de teste, que antes era uma coisa que era necessário o ser humano ser completo e ser profundo, hoje em dia tens a inteligência artificial que te ajuda nisto, e em alguns casos permite mesmo fazer pedaços de código, okay? Ou até código inteiro, vê-se aí vários casos na net em que tu basicamente dizes a aplicação que querias e chega a aplicação aparece. Não conheço nenhuma empresa que tenha posto uma aplicação assim em produção, de género, faz-me um home banking. Isto não existe, não é? Porque a coisa não é assim. Não é? Faz uma máquina calcular, já disse, está bem. Mas, portanto, não vai tornar a pessoa obsoleta. Agora, quem achava que tinha a vida garantida, porque fez uma jogada all-in na tecnologia A ou na área X, é um erro. Mas é um erro hoje como era um erro há 20 anos. Era a mesma coisa. Sim. Okay? Achou-se por momentos, acho eu, há 10 anos atrás, que o programador e quem dominava ali 3 ou 4 jargões tinha a vida garantida, uma reforma mais cedo do que mais tarde e tudo mais. O mundo não é assim. Porque mesmo aquelas coisas que parecem certas mudam de hoje para amanhã. A inteligência artificial, há quanto tempo é que se fala de Gen AI? E os casos novos aparecem literalmente todos os dias. Todos eles meio que surpreendentes. Acham que vai abrandar. Não é. Portanto, todos nós temos que nos transformar. Eu lembro-me até da minha primeira cadeira de programação, logo no primeiro ano do técnico, e tínhamos um projeto para fazer um jogo, um robô que apanhava umas caixas e interagia ali com o ambiente que nós criávamos. E nós temos ali a aprender o Python, primeiro contato com essa linguagem. E nós, eu e o meu grupo de amigos, este ano lembrámos, tivemos tanto esforço naquele projeto e fomos experimentar no chat GPT. Certo.
Pusemos lá as indicações do projeto, cria um ambiente com um robô que apanha caixas e ele deu-nos o código que criava o interface que o utilizador via e ele já fazia tudo. E afinal fazia tudo, não é? Mas deixa-me tirar daí uma parte positiva e insistir num tema, que é uma das coisas, às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu trouxe do técnico. E o que eu trouxe não é, e acredito nisto piamente, o técnico criou-me uma framework de raciocínio diferente, formatou-me o raciocínio. Pronto, terminaria a frase assim. Portanto, não foi as linguagens de programação que aprendi, não foi. Até porque isto passa. Acabaste de falar no caso. As linguagens mudam todas. Mas a framework mental que tu crias, para que te permita seguir desconstruir problemas, que te permite, às vezes, não panicar quando o problema é complexo e ir uma coisa cada vez. A framework mental que te permite aprenderes novas linguagens, percebendo que afinal não são muito diferentes das anteriores, porque os building blocks são parecidos, embora as linhas de código e as palavras são todas diferentes. Isso é talvez das coisas que eu retirei, para mim, mais importantes do técnico. E que tem um valor brutal, argumentaria eu, no mercado hoje em dia, porque as linguagens mudam todas. Os desafios de negócio evoluem. Mas os problemas, os desafios base e os building blocks são mais ou menos os mesmos. Okay? Estou voltando ao teu tema, Carolina, do programador. Um programador tem muita capacidade, pela framework mental que tem, de evoluir para outra linguagem, de dizer assim, então esta parte aqui é pouco valor acrescentado das redes de robot, vou fazer os mockups todos em AI, vamos focar na componente não sei o quê, que até me permite fazer uma aplicação muito mais complexa do que eu estava a pensar fazer no mesmo tempo. É possível evoluir. Sim, vai se tornar, se calhar, uma pessoa que já não está a fazer aquele primeiro esboço, manda isso para a GNA fazer e faz a partir daí e tem que, se calhar, definir mais aquilo que quer para também conseguir obter melhores resultados. Isso, se calhar, é uma questão do potenciar e não de substituir. Tenho a certeza. O tema dos testes é um tema também relevante. Quando se faz desenvolvimento de código, desenvolvimento aplicacional, há uma parte, depois é os testes de qualidade, não é? Bater, depois testes de qualidade, testes de produção. Esta parte dos testes sempre foi meio que uma ciência desde há décadas, não é? Porque era super importante os testes serem completos e profundos, não é? Completos no sentido que se apanhariam todas as combinações possíveis, quase de inputs no formulário, não sei o quê. Um ser humano não vai pensar em todas, mas era importante que isto acontecesse. E profundo para garantir que se apanhavam todos os níveis depois de complexidade e casos extremos e tudo mais. Portanto, soluções para automatizar casos de testes já há décadas. Mas agora com o GenAI é claramente uma área em que tu podes deixar a inteligência durante a noite. Não é só fazer os testes, porque a fazer os testes já havia coisas. É pensar nos testes que poderiam fazer. E em situações até extremadas que se poderia pensar. Eu até estava a ver uma entrevista da NVIDIA, do fundador da NVIDIA. Acho que foi ontem, que eles ontem apresentaram resultados. E ele estava lá a dar uma nota que hoje em dia já é muito difícil o ser humano desenhar microprocessadores. É muito difícil, porque o ser humano, de uma forma ou de outra, até está mais ou menos biased. O ser humano, quando desenha o que quer que seja, neste caso microprocessadores, baseia-se na sua própria experiência, no que sabe que correu mal, e às vezes não testa casos que até parecem super tontos, mas que num extremo funcionam. E, portanto, o que eu estava a dizer é que hoje em dia tem AI a correr durante a noite a testar áreas de design, de processamento, que o ser humano não conseguiria, porque testa muito as mais tontas, as mais óbvias, as mais estúpidas, as mais simples, as mais complexas, e vai encontrar mais coisas. Testa tudo. Em teoria, conceptualmente, testa tudo. Então, ainda voltando aqui à parte da facilidade de adaptação que acho que nos caracteriza aqui no técnico. Portanto, olhando para nós da Junitec e os nossos colegas no técnico, sejam de que cursos for, de que forma é que nos podemos preparar, portanto, como é que podemos ser preparados para o nosso futuro de trabalho, portanto, já integrado no contexto da transformação digital, como é que podemos melhorar a nossa adaptação a esse processo? Sim, olha, há uma outra expressão, agora vou começar pelo lado, às vezes, que condiciona um bocadinho a adaptação. Há uma expressão que eu gosto, mas que é meio tonta, que é uma expressão que é: para quem tem um martelo tudo lhe parece um prego. Não sei se conhecem esta frase, mas é uma frase que eu gosto bastante. E às vezes há uma crença de quando a pessoa acaba um curso,
não estou a falar especificamente do técnico, estou a falar de qualquer coisa. Tu acabou um curso que ficaste com um mega martelo, ficaste com um martelo espetacular. E vais andar a martelar tudo daquela forma, porque foi aquilo que aprendeste, vais martelar. E vais ter uma espécie de frustração imediata quando percebes. Eu tive isso no meu primeiro emprego, nas minhas primeiras chegadas, quando cheguei às minhas primeiras experiências profissionais. Vais ter imediatamente um choque de realidade, porque tudo aquilo que aprendeste, que te parecia assim muito compartimentado, muito direitinho, que não tem aplicabilidade e daquela forma. Okay? Não estou a dizer que não tem aplicabilidade, tem. Mas não é daquela forma, porque o mundo não é assim, o mundo não é académico, o mundo é vida real. Não é? Ou não vais ter o tempo que gostavas para fazer algo e, portanto, vais ter que gingar novamente, ou a realidade que encontraste ali é um bocadinho diferente daquela que tu tinhas e já foste. Portanto, se eu pudesse recomendar algo era tentemos não acreditar que esta formação espetacular que o técnico dá como formação base é uma espécie de silver bullet para tudo. Pá, não é como em nenhuma universidade. Okay? Portanto, eu acho que a parte até mais importante é garantir que, e acho que aí a Junitec pode ter claramente um papel, é garantir que se traz para colegas que ainda não acabaram o curso um bocadinho de banho de realidade vindo do mundo empresarial. Okay? Não é bem de realidade para afogar as pessoas, é para explicar que o mundo é menos perfeito na vida real do que se vê no mundo académico. E essa imperfeição não é má, é o que é. Vai a puxar por uma costela, por um skill que provavelmente não foi tão treinado quanto isso na vida académica, que é o skill meio que da adaptação, é o skill de não ver as coisas como verdades absolutas. Portanto, recomendação, se possível, no caso de uma Junitec, trazer, se calhar, dar um banho de realidade a alguns colegas. Pode-se fazer de várias formas. Partilha de alguns cases empresariais, uns focus groups, fazer umas visitas de estudo a empresas e perceber como é que as coisas genuinamente acontecem. E permitir fazer perguntas, perceber, para as pessoas verem 2, 3 anos antes de irem para o mercado, afinal, o que é que se vai passar lá, o que é que se passa lá fora, ok? Eu tenho certeza que aquilo que lá há, às vezes é alguns programas de estágio e não sei o quê, eu tenho certeza que sim. Mas acho que investir aí não se perde. Do ponto de vista de alunos, eu ainda há pouco estava a partilhar com a Carolina, a minha filha está a acabar agora a licenciatura em Belas Artes, não é a mesma área, mas mas teve que escolher agora as optativas, agora há relativamente pouco tempo também. Há pouco tempo? Agora já há muito tempo, não é? Porque o tempo passa rápido, foi antes do semestre começar. E meio que a recomendação que tipicamente se dá aí é escolhemos optativas que não têm nada a ver. Não tem nada a ver, mas quer dizer, alguma coisa a ver tem, mas escolhemos as menos óbvias, não é? Porque no mínimo, na pior das hipóteses, não se aprende nada, foi uma perda de tempo. Pior das hipóteses, okay? Mas mesmo assim não destrói, apenas não cria. Okay? Na melhor das hipóteses, traz lentes novas para quem achava que mais ou menos que se conhecia uma realidade muito certinha. E portanto acho que essa parte era importante e devia ser privilegiada, era garantir que os alunos saem daqui com outro tipo de conhecimento, às vezes em organização empresarial, temas legais, porque não, tudo. Porque todos estes temas depois condicionam algumas coisas na vida real. Às vezes temos uma ótima tecnologia e achávamos que podíamos cruzar dados de vários organismos públicos para facilitar a vida do indivíduo, mas chegamos à conclusão, por questões legais, regulatórias, etc., não é possível fazer. E, portanto, ter essa visão de que o mundo não é só tecnologia e que há temas legais que às vezes são uma variável, que há temas financeiros que são uma variável, que há uma série de outros temas macroeconómicos e não sei o que são uma variável, é relevante também. Portanto, é dar as ferramentas para lidar bem com a incerteza e com a volatilidade. Conhece aquela coisa do VUCA, do conceito VUCA, que é o mundo volátil, incerto, não sei o quê. Vamos ver depois na net, VUCA, VUCA. Portanto, preparar para um contexto VUCA é relevante, porque é dar as ferramentas às pessoas para lidarem bem com a incerteza, com a volatilidade. Portanto, no nosso caso, especificamente no técnico, saímos da nossa bolha de engenharia e achar que a engenharia é tudo e procurar ter um conhecimento mais multidisciplinar nas várias áreas e que nos faz mais completos e que nos permite ter uma percepção diferente em qualquer trabalho. Sim, se me permite o meu lado, eu sou ou um péssimo ou um ótimo exemplo, eu ainda não sei, depende do prisma, porque eu adoro as minhas bases de engenharia e tecnologia, e adoro tecnologia, sou um techie, ok?
mas muito cedo na minha carreira, por várias razões, os astros alinharam-se, tive acesso à componente de gestão, comecei a gerir equipas muito cedo, achei piada, tive contacto com o cliente muito cedo, tinha saído do técnico há 2 anos. Eu era um tecnólogo, por várias razões, não necessariamente boas, fui exposto a uma outra realidade e gostei. E acho que tem mesmo muito valor ter estas duas costelas. A costela de quem acredita que a tecnologia tem potencial transformador muito grande e que posta a bom uso resolve tudo, posta a bom uso, mas que esta costela só não chega porque no final do dia temos seres humanos, temos constrangimentos legais, financeiros, regulatórios, macroeconómicos, etc. Portanto, é importante ter estas duas visões. Portanto, se for possível vocês calibrarem essas duas, não é preciso estar em 50-50, estás a ver? Mas pelo menos garantir que não nos transformamos pessoas super biased só para uma delas, acho que é relevante, é útil e para os clientes é também importantíssimo. Recorda que a resposta à tua primeira pergunta foi, ou à segunda, o nosso papel junto a uma organização é, sim, fazer a curadoria tecnológica, mas antes disso, mergulhar no negócio do cliente para perceber exatamente o que lhe dói. O técnico ajuda-te para a segunda, para a parte da tecnologia, ou para a primeira, não te ajuda-te menos para a segunda. Exato. Que é saber quais são as dores que o setor industrial de produção de cortiça tem. Se calhar para alguns de vocês até dominam essa área, mas... E mudando um pouco de assunto, a gente falou tocou em várias áreas de negócio diferentes. E qual seriam as principais áreas que teriam um maior impacto na hora de digitalizar a sua estratégia? Olha, não é óbvia essa resposta, okay? Depende muito dos setores e depende... Imagina, vou pegar aquelas que são assim um top mais ou menos comum. Tudo o que são áreas de serviço a cliente, portanto, canais de atendimento, são claramente áreas com um grande potencial. E com um grande potencial não é porque existe um potencial, não é só porque existe um potencial de otimização financeira para as empresas, é porque o ser humano hoje em dia espera isso. Nós esperamos isso como clientes das organizações. Okay? Portanto, nós hoje em dia queremos tratar das coisas no digital. Pronto. E, portanto, sim ou sim, é claramente uma área que sim traz vantagens para as organizações, mas é obrigatório. Nós hoje em dia exigimos isso como consumidores. A área de serviço a cliente, claramente. As áreas de operações também. E quando eu digo operações, são... Portanto, agora estou mesmo a falar agora em back-office, operações. Seja controlar chão de fábrica, seja controlar uma cadeia logística. Portanto, o teu core operacional também. Porque é o backbone dos teus negócios, mais de uns do que de outros, não é? Sei lá, uma empresa de retalho alimentar, se falhar ali o backbone logístico de entrega de fruta fresca à região de Lisboa, não é? Portanto, estas áreas, não é porque o cliente o exija, não é porque o consumidor o exija, ao contrário da anterior, mas é porque são críticas para a operação, são o coração da operação, tem um potencial grande. Tem um potencial grande porque pode jogar em 2 fatores. Pode jogar no fator otimização financeira, e todas as empresas querem otimizar financeiramente a sua operação, quanto mais, ou seja, libertam fundos para outras coisas, e melhora a qualidade do serviço, a capacidade, reduz o número das neiras que acontecem aqui pelo meio. Tá bem? Portanto, serviço a cliente, para quem tem especialmente muitos clientes, muitos indivíduos na frente. Áreas de operação, eu talvez me focasse, se quisesse ser assim mesmo hiper específico, eu diria que estas são assim as duas assim mais óbvias. Existem muitas coisas, não nos esqueçamos também do colaborador como um stakeholder relevante nas organizações, ok? E especialmente em grandes organizações, nós somos uma espécie de cliente da organização. Somos empregados, é certo, mas somos uma espécie de cliente. Aquele conceito de Employee Value Proposition, do EVP, também tem o seu potencial de ser transformado do ponto de vista digital. Imagina, é comum nas grandes organizações hoje em dia, tu gerires um pacote de benefícios a que tu tens acesso para além do teu salário e tipicamente queres gerir esses benefícios também online, porque tens uns descontos em viagens, tens o plafond para pedir TVDE, tens não sei o quê. Pronto, e tu, também como colaborador, queres que a tua organização também esteja transformada digitalmente. Queres ver o teu recibo de salário online ou numa app, queres pedir estacionamento no parque da tua empresa, não sei o quê, numa app. Portanto, esta parte, estava a esquecer da parte interna, mas, portanto, customer facing, operações e colaboradores.
até às vezes, por exemplo, estava a falar de um chão de fábrica, se calhar um colaborador que tem que fazer uma tarefa muito repetitiva e através da transformação digital consegue reduzir esse esforço físico e se calhar tem menos problemas de costas dali a uns anos e acho que cada vez mais existe essa accountability das empresas e dos próprios colaboradores que também o exigem. Sim, estás a tocar num tema espetacular, que é mais um tema até de responsabilidade social, sustentabilidade, tens toda a razão de pegar nesse tema. Repara, é um tema que é um imperativo hoje em dia para as organizações, nem sempre pelas boas razões, não é? Porque é um tema sexy, fica bem e tal, portanto, para algumas organizações aquilo não é muito consequente. Mas, felizmente, também existem vários bons casos onde é possível equilibrar, onde se conseguiu provar que o foco na sustentabilidade e na responsabilidade social efetivamente melhora o negócio. Portanto, é possível, esta equação funciona. Se calhar não funciona para todas as não funciona para todos os setores, não funciona para todas as empresas, não funciona em todas as geografias, porque às vezes em geografias maiores, em que tu tens várias viaturas a fazer piquetes por um país inteiro, poderias ter um impacto, uma pegada ambiental maior e tinhas um potencial consequência de otimização maior, num país mais pequeno, menor, portanto o fator geográfico não é relevante. Mas sim, mas esse fator de melhorar a qualidade de vida dos teus colaboradores, melhorar a qualidade de vida dos teus clientes, melhorar a qualidade de vida da sociedade em geral, é também um fator relevante. O que é que temos visto aqui? Empresas que têm muitos ativos tecnológicos, por exemplo, que têm uma grande pegada ambiental, ou porque gastam muita energia, ou porque produzem alguma poluição, etc. Sim, há aí um potencial também muito grande, mas eu acho que aí tem que ser mesmo visto caso a caso. Talvez aí sim as grandes organizações têm, por um lado, o dever, mas por outro lado também a maior potencial de extração de valor e de otimização nesse tipo de impacto. Mais do que as pequenas, estás a ver? Porque uma coisa é teres uma pequena fábrica com 2 colaboradores, é óbvio que podes melhorar a vida daqueles 2 colaboradores, mas quando medes depois o teu impacto naquela matriz de ranquear impactos de transformação digital, se calhar esse caso não sei se é o mais óbvio. Por outro lado, se tiveres uma rede de fábricas pelo mundo, sim. É diferente, não é? Portanto, o fator escala não é irrelevante. Mas sim, tens toda a razão, é um fator particularmente relevante também. E mudando um pouco de assunto, a gente falou agora há pouco sobre phishing e alguns ataques cibernéticos. E esse processo de digitalização da empresa implica a exposição digital dessa empresa. Claro. E de que forma é que a cibersegurança se torna um fator crucial para mitigar esses riscos dessa exposição? E que medidas é que as empresas deviam tomar para proteger os seus ativos digitais? Deixa-me deixar a segunda parte, já vou à segunda parte. Porque a segunda parte é mais para dentro, a primeira é um bocadinho mais para fora. As grandes empresas, especialmente aquelas que estão muito expostas a clientes e a uma grande base de clientes e primariamente a canais digitais, não só se têm de proteger, como antes disso têm uma enormíssima responsabilidade de educar. Okay? Pensemos em bancos, retalhistas, telcos, etc., em que tipicamente interagem com o seu cliente através de áreas de cliente, okay? Têm uma enormíssima responsabilidade em educar também os clientes. Okay? Como pergunto a vocês, desde coisas simples de criação de awareness, portanto, pequenos banners aqui ou lá, dizer atenção, o que é que aparece phishing, por favor, não a coisas às vezes até um bocadinho mais complexas, disponibilizando alguns produtos, antivírus, uma coisa qualquer, que permita, no final do dia, melhorar um bocadito o tal tema da literacia digital que falámos há pouco. Okay? Agora, de que forma é que as empresas em si podem se proteger? Não é um tema fácil, mas também não é uma ciência oculta. Okay? As grandes empresas têm já hoje em dia áreas de segurança fortes. As grandes empresas têm hoje em dia um papel que se chama CISO, que é o responsável não só pela informação, mas também se quisermos, para ter uma visão assim agregada da temática da segurança. Okay? E as grandes empresas, estando muito expostas até ao mercado, algumas cotadas em bolsa e tudo mais, têm riscos reputacionais enormes sendo atacadas. Okay? E, portanto, tem um mega incentivo, deixa-me pôr-te assim, tem quase um incentivo reputacional para serem à prova de bala, sendo que a prova de bala é impossível. Okay? Como é que isto tipicamente se faz? Mais uma vez, com a criação de
fortes competências dentro de casa. Portanto, tem que existir uma área dentro de casa das organizações, porque não dá para subcontratar a outras entidades a pensadura. Não dá para subcontratar. Dá para subcontratar apoio nessa pensadura de com o exposto eu estou, façam-me lá, ajudem-me lá a fazer uma análise de maturidade, de disposição, etc. Isto dá para subcontratar a várias entidades. Eu posso fazer isso, outros concorrentes meus podem fazer isso, muita gente pode fazer isso. Mas tem que haver alguém dentro de casa que pense mesmo qual é o nível de risco associado a cada uma das vertentes do negócio, qual é o risco reputacional que está disposto a assumir, até do ponto de vista empresarial, do ponto de vista estratégico. No final do dia, o risco reputacional equilibra-se com o dinheiro para mitigar esse risco. Portanto, há mais variáveis aqui, não é só a técnica, como falámos há pouco, fator competências e risco também. Portanto, tipicamente o que essas empresas depois fazem é criar áreas de segurança, trazem tecnologia para terem para garantir a observabilidade transversal, ao conceito de SOC, de Security Operating Center, que permite ter uma visão de segurança sobre todos os sistemas da organização. É o que podem imaginar, aquelas salas com vários monitores, com luzinhas a piscar, semáforos verdes, amarelos, vermelhos, onde dá para perceber a todo e qualquer momento como é que as coisas realmente estão o que é que está realmente a acontecer, onde é que estão a existir brechas, onde é que não estão, etc. E depois existe o papel, como falamos há pouco, de entidades como a Tanto Antiquário como outras, que têm um bocadinho a obrigação de ter os profissionais especializados aí nas áreas tecnológicas e com a experiência até noutros clientes para poder fazer um pouco de polinização de mercado, porque às vezes o desafio que um banco está a ter do ponto de vista de segurança, já um retalhista teve, noutro setor, mas já o retalhista teve e já meio que resolveu. Uma telco pode ensinar algo à banca, a banca pode ensinar e vem. Portanto, o papel de entidades como nós, depois também no final do dia, é de levar estes cases a outros e pô-los a pensar. Portanto, não é uma resposta fácil, porque não se resolve assim de um momento para o outro. A boa notícia é que tens grandes organizações em Portugal que eu diria que têm um nível de resiliência alto. Vários casos são conhecidos no mercado onde deu a geneira. Há pelo mundo, a geneira, é normal. E é um jogo de gato e de rato, correndo o risco de entrar aqui num lugar comum, até porque os temas de inteligência artificial vêm ajudar os meliantes a encontrarem novas frentes de ataque, que também conseguem explorar mais e melhores e por aí vai. E o que significa que isto coloca uma pressão nas organizações e nas suas próprias equipas, neste jogo de polícia e ladrão, de gato e de rato, para estarem nem que seja um bocadinho à frente de quem está a tentar atacar e fazer as nada. Nem há uma maneira propriamente de prever como e quando é que vai acontecer um ataque. Portanto. Não, há maneira, por outro lado, naquela coisa. Há outras frases, eu gosto muito de algumas frases feitas, peço desculpa. Gosto muito de uma outra frase que é planear para o pior e esperar o melhor. Okay? Pronto. Gosto porque acho que é prática. Okay? Portanto, nesses casos, o que as organizações podem fazer é precisamente isto: é planear para o pior, quando eu digo para o pior, é para o pior. É que o edifício cai, desaparece o edifício onde estava o data center, não sei o quê. Como é que se garante continuidade de negócio? Saiu o edifício cede onde estava, não sei o quê. Pronto. Há casos onde não é possível, desaparece uma única fábrica que existe, acabou. Mas na maior parte dos negócios, isto chamam-se planos de continuidade de negócio e por aí vai, e as organizações, algumas são obrigadas, até do ponto de vista quase de estarem expostas ao mercado, são obrigadas a ter esses planos de continuidade de negócio muito, muito claros. Portanto, é para isso. As empresas podem e devem planear para o pior, com os seus planos de contingência, e depois, obviamente, fingers crossed, esperar o melhor todos os dias. Mas, pelo menos, não és surpreendido se o pior acontecer. Ok. Chegamos aqui à última pergunta deste episódio. E, trocando aqui um bocadinho de tema, e voltando ao que a Carolina perguntou há bocado relativamente às áreas que mais beneficiam do processo, de que maneira é que, no caso das empresas portuguesas, a adoção bem-sucedida da transformação digital no seu todo, tecnológico, nível de pessoas, tudo, pode influenciar a posição competitiva das nossas empresas no panorama do mercado internacional? Portanto, como é que as empresas portuguesas se conseguem então posicionar no mercado internacional com estes benefícios que a transformação traz? Sim, então lá, começando pelos fatores assim positivos. É mais ou menos reconhecido que Portugal tem bons profissionais, tem bons especialistas. Okay? Não sei se há algum ranking, não sei como é que se fazem as análises, mas acho que é mais ou menos assim um senso comum. Eu trabalho com
ou com parceiros, ou com alguns clientes internacionais, e pelo menos esse reconhecimento parece existir. Okay? E o facto é que existem várias empresas que montaram centros de excelência tecnológicos em Portugal para servir o mundo, e podem dizer as más línguas que têm a ver também com sermos mais competitivos do ponto de vista financeiro, não sei o quê, que não é mentira. Okay? Mas uma coisa não... Para o tipo de empresas cliente que estamos a falar, são empresas que são menos sensíveis ao fator dinheiro do que ao fator qualidade. Okay? Portanto, não serviria essa equação competitividade, competência, não tivesse a pesar mais para a competência. Okay? E, portanto, o fator tecnológico eu diria que nós temos. Podia cruzar novamente com o mundo académico. O mundo académico eu diria que globalmente até prepara bem os profissionais e tudo mais. E por aí vai. O desafio que eu sinto as empresas a terem é o desafio de pensar mundo, de pensar maior. Okay? Nós temos agora vou usar a mesma palavra que não gosto, mas vou usar a mesma. Nós temos um problema que vem do facto de estarmos num país pequeno. Okay? E o país pequeno, por um lado, é super espetacular, dá para visitar um estante e é muito diversificado. Mas eu tenho aprendido eu próprio que ao longo dos anos condiciona-nos às vezes mentalmente, condiciona-nos as ambições. Okay? Porque, pego um exemplo pessoal, eu trabalhei durante uns anos no Brasil, em São Paulo, numa outra telco. Okay? E quando tu lanças uma oferta tecnológica, uma oferta qualquer, trabalhei também para grandes empresas, portanto, os meus clientes eram empresas, quando lanças uma oferta tecnológica numa geografia grande como o Brasil, mas podias escolher outra qualquer, tu sim ou sim tens que pensar em grande. Sim ou sim. Okay? Porque o mercado é assim. Portanto, tens que pensar em servir clientes que podem estar em um canto qualquer do Brasil, em alguns casos a 6 horas de distância de avião. Tens que pensar com condicionantes quase que extremadas. Embora depois possas lançar até o teu negócio em São Paulo. E, portanto, até podes pensar em grande, depois lançar pequeno, depois ir crescendo. Okay? Estarmos num país relativamente mais pequeno condiciona-nos até o plano de ataque na sua visão zero. Porque planeamos pequeno. Eu acho que como gestores, muitas vezes planeamos pequeno. Se planeamos pequeno, se pensamos pequeno, se executamos de uma forma tímida, temos resultados ao nível. Portanto, pequenos de uma forma e tímidos. Pronto. Claro que depois isto é mais fácil dizer do que fazer, porque para pensar em grande não só precisa de mais visão nas equipas de liderança, que falaste há bocadinho, e nas equipas em geral, nas pessoas em geral, precisa de mais visão e ambição, ponto número 1, mas depois também precisa de mais investimento, que é um fator, pronto, não é assim relevante, ok? E depois precisa de capacidade humana, e sabemos também que os profissionais especializados, ainda há pouco falámos que temos pessoas muito competentes, mas a quantidade não é a que queríamos. Portanto, eu diria que o principal constrangimento é um muito difícil de tocar, que é mais de mentalidade. Eu sinto que, não estou tanto a falar das mega grandes empresas portuguesas, mas que são poucas. Mas tudo o resto que eu vejo, todo o restante tecido empresarial tem tendência a condicionar o seu pensamento e a sua ambição pensando pequeno. E não funciona. Okay? Portanto, o que precisaríamos aqui, olha, se for possível começar a incutir também isso, tanto ao nível dos alunos do técnico como via Junitec, etc., era incutir aqui uma ambição de world domination, embora a seguir não se queira mesmo dominar o mundo, não é necessário, mas por esse framing mental de pensar mundo, pensar grande, é relevante. Vínhamos a falar no caminho para aqui da dinâmica que às vezes existe entre as pessoas que querem acabar a licenciatura e a seguir fazer mestrado, versus aquelas que querem começar a trabalhar e a seguir fazer mestrado, assim. E não há nenhuma resposta óbvia sobre o que é melhor. Mas eu tenho recomendado uma coisa sempre que posso a quem me quer ouvir. É uma experiência internacional, mais cedo do que mais tarde. Até pode só ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode correr catastroficamente mal. Não interessa. Dá mundo, dá visão, abre cérebro, abre horizontes, a framework mental aumenta. E é importante. Portanto, se pudermos começar a trabalhar isso também, era ótimo, sendo muito difícil, porque Portugal é pequeno, tem tendência a pensar pequeno, é um país que tem capacidade de investimento assim relativamente baixa, temos todos tendência a pensar pequeno. Temos que controlar essa tendência e evitá-la. Falando aqui de um caso específico, não sei se viste, acho que foi nesta semana que passou, o lançamento do primeiro supercarro português,
a empresa do Adamastor, Isso, Fúria. senhor. E vi ontem a entrevista feita pela Razão Automóvel em que o CEO da Adamastor mencionava mesmo isso. Nós estamos habituados a ser os coitadinhos da Europa e lá está, pensamos pequeno, temos pouca ambição e que a ideia dele com a criação da empresa, que já foi há 14 anos, já foi há bastante tempo, foi mesmo trazer para os jovens portugueses, para os estudantes que acabaram de sair da universidade, mostrar que em Portugal também se conseguem fazer coisas boas e se conseguem fazer coisas além daquilo que é o nosso limite, a nossa bolha de pequeno país, lá está, em que pouco se faz diferente, pouco se tenta lançar lá para fora e pronto, e é muito essa visão que acabaste de referir. Pronto, e essas experiências são aquelas que têm que existir mais dezenas de casos desses, têm que existir mais empresas portuguesas com sucesso lá fora. O facto de estarmos expostos cada vez mais a multinacionais que atuam cá em Portugal e onde colegas nossos estiveram ou para o qual vão trabalhar, dá um pouco mais de lentes adicionais, nem que seja para trocar umas bolas ao jantar, onde se cruza a visão de uma multinacional com uma empresa nacional. Tudo isso vai ajudar, vai demorar o seu tempo, porque é uma mudança de mentalidade, mas tudo o que pudermos fazer para quebrar essa mentalidade de temos que pensar pequeno, porque por alguma razão isto está associado às fronteiras geográficas, eu não compro, estou contra. E se pudermos ajudar a mudar essa mentalidade, acho que pode ser assim um desbloqueador disruptivo. Muito bem. Acho que Pensámos aqui por muitos temas. Queremos agradecer por teres vindo aqui ao Obrigado mais uma vez pelo convite.